Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver a exposição que o Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, traz. Ele faz uma exposição, ele faz uma grave denúncia aí no seu canal, né? Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa ver lá na íntegra no canal do Paulo Figueiredo. E ele traz essa denúncia aí contra o ministro Alexandre de Moraes e todo o processo que está ocorrendo lá nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo é um jornalista que mora nos Estados Unidos, então ele está acompanhando tudo muito de perto. Portanto, se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes simplesmente intimou todas as grandes redes de tecnologia a apresentarem as ordens, as comunicações dessas empresas com os governos estrangeiros relacionados à censura de conteúdo. Agora, tenham em mente, quando a gente for ler essa notícia aqui, que o Jim Jordan é muito próximo ao Trump. Tenham isso em mente. Isso não estaria acontecendo sem o aval do presidente Trump. E hoje me disseram que realmente teve o aval do presidente Trump. Então a gente está vendo os acontecimentos se desdobrarem. O fato é que o presidente do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Jim Jordan, que é um republicano de Ohio, com quem também estive na semana retrasada, ele emitiu hoje intimações judiciais, que são as supinas, para as 8 gigantes de tecnologia americana: Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, banido no Brasil, TikTok e X, exigindo todas as comunicações dessas empresas com governos estrangeiros relacionados à censura de conteúdo. Não só as ordens dos governos estrangeiros, mas os e-mails, as comunicações com os advogados, todas. É uma intimação do Congresso dos Estados Unidos. Intimação do Congresso dos Estados Unidos tem valor jurídico obrigatório. É intimação legal. São cumpridas, tem que ser cumpridas pelas empresas, ou as empresas são responsabilizadas, inclusive criminalmente. É o tal do contempt with Congress. Meio que crime de desacato. A ação faz parte de uma investigação mais ampla, vou ler aqui a reportagem do Paulo Figueiredo Show. A ação faz parte de uma investigação mais ampla sobre como leis e ordens judiciais estrangeiras estão sendo usadas para censurar o discurso de cidadãos americanos, com foco especial no Brasil. Essas intimações que citam diretamente o ministro Alexandre de Moraes, do STF brasileiro, acusando de emitir, diz a intimação, ordens secretas e sem base legal, que forçam empresas americanas a remover conteúdo ou enfrentar multas de banimento. Este é o mesmo comitê que no ano passado tornou públicas pela primeira vez as ordens sigilosas de censuras emitidas por Moraes à plataforma X, o antigo Twitter, causando choque internacional pela falta de embasamento jurídico e truculência das determinações. Esses documentos revelados formaram a base para 2 relatórios oficiais intitulados O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden, o Caso do Brasil, publicados em abril e maio de 2024. Em comunicado à imprensa sobre as intimações, o comitê afirmou que as empresas americanas estão soando o alarme sobre como a censura estrangeira prejudica as liberdades civis americanas, citando especificamente a X, que se opôs a ordens judiciais ilegais, as palavras não são minhas, são do Congresso, no Brasil e na Austrália, que determinavam a remoção global de conteúdo. Paralelamente, o mesmo comitê aprovou ontem no Senado o projeto de lei que a gente já citou aqui, No Censorship on Our Shores Act. É o mesmo comitê que torna inadmissíveis nos Estados Unidos, cancela o visto e determina a deportação de autoridades estrangeiras que censurem direitos à liberdade de expressão de cidadãos americanos em qualquer lugar do mundo. Se aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Trump, o projeto poderia resultar no cancelamento dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, do Procurador-Geral da República Paulo Gonet e do delegado da Polícia Federal Fábio Schor e de outras autoridades brasileiras envolvidas em decisões
de remoção de conteúdos de cidadãos americanos. As cartas enviadas aos CEOs das empresas de tecnologia, incluindo Sundar Pichai, aliás, só para deixar claro, a gente chama atenção para o Alexandre aqui, mas o Non-Censorship on Shores Act atinge todos. O senhor Ayrton Vieira, Marcos Vargas, todos eles, vocês estão todos com o tubinho de KY, cortesia do Paulo Figueiredo Show, vai para todos vocês. Esquece visitar a filhinha que está fazendo faculdade na Universidade Americana. Esquece, ela vai ter que visitar você. Assim como eu não posso visitar os meus pais no Brasil, vocês não poderão visitar as suas filhas. Então esquece. As cartas enviadas ao CEO das empresas de tecnologia, incluído Sundar Pichai, do Google, e Mark Zuckerberg, da Meta, só para dar exemplo, são praticamente idênticas em conteúdo e destacam que, de novo, no Brasil, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, emitiu ordens secretas e sem base legal, forçando empresas americanas a removerem grandes quantidades de conteúdos ou enfrentarem multas e banimento do país. Os documentos argumentam que essas ações estrangeiras têm o efeito de limitar ou restringir o acesso. Aliás, fazer o seguinte, Bruno, coloca a íntegra da carta aqui, por favor. Eu quero botar o exemplo de uma dessas cartas. Aí, carta bonita. Tá aqui, ó, o senhor Mark Zuckerberg, diretor executivo da Meta. Essa carta que eu digo são as intimações, né? Diretor executivo da Meta Platforms, o endereço aqui, blá, blá, blá. Prezado senhor Zuckerberg, o Comitê Judiciário está conduzindo uma fiscalização sobre como e em que medida leis, regulamentos e ordens judiciais estrangeiras obrigam, coagem ou influenciam empresas a censurar discursos nos Estados Unidos. No 118º Congresso, o comitê, que foi o Congresso passado, o comitê revelou como o governo Biden-Harris pressionou repetidamente as plataformas online para censurar americanos. 387 mensagens. Pressionou repetidamente as plataformas online para censurar americanos direta e indiretamente. Após essa investigação, a Meta admitiu que foi um erro ceder às exigências do governo Biden-Harris e comprometeu-se publicamente a restaurar a liberdade de expressão em suas plataformas e reformou as suas políticas. De fato, mudou o algoritmo da Meta. O Google ainda não, né? Agora, no 118º Congresso, surgiu uma nova ameaça à liberdade de expressão dos americanos na forma de leis, regulamentos e ordens judiciais estrangeiras. Alexandre, é para você. É com você que ele está falando. Ordens judiciais estrangeiras que exigem ou levam empresas americanas a limitar o conteúdo disponível em suas plataformas nos Estados Unidos. Para proteger as liberdades civis dos americanos, o comitê deve investigar a extensão e a natureza desses esforços de censura estrangeiros e seus impactos sobre a liberdade de expressão protegida constitucionalmente no país. Nos últimos anos, governos estrangeiros têm adotado medidas cada vez mais agressivas, de novo, Alexandre, com você, para suprimir opiniões desfavoráveis nas redes sociais por meio da regulamentação de conteúdo. Por exemplo, não é só você, Alexandre? Não sinta sozinho? Você está ficando sozinho agora, mas você tinha, né, com você, como por exemplo, as novas leis da União Europeia, no Reino Unido, que obrigam as empresas de mídias sociais a censurar conteúdos considerados desinformação e conteúdo prejudicial, conforme definido por reguladores não eleitos, sob pena de multas astronômicas. Entra agora. Agora é com você. Agora é para você. Agora sim. Contigo. No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitiu ordens secretas e arbitrárias forçando empresas americanas a remover grandes quantidades de conteúdos sob penas de multas ou até banimentos no país. Aí ele cita aqui o caso da Austrália, do Canadá. E ele diz ainda, infelizmente, algumas figuras públicas americanas expressaram apoio a essas novas leis de censura estrangeiras. Essas leis, regulamentos e ordens judiciais estrangeiras podem ter o efeito de limitar ou restringir o conteúdo, o acesso dos americanos a discursos protegidos constitucionalmente nos Estados Unidos. De fato, esse parece ser exatamente o objetivo delas. Por exemplo, o então comissário do Mercado Interno da União Europeia, Thierry Breton, responsável pela aplicação da lei de censura da União Europeia aplicável à Meta, ameaçou publicamente uma empresa americana de mídia social, afirmando que ela precisaria censurar conteúdo americano para evitar repercussões potenciais na União Europeia.
E aqui entra o X da questão, pun intended, com um trocadilho intencional. Como muitas plataformas de mídia social aplicam globalmente um conjunto único de políticas de moderação de conteúdo, as leis de censura mais restritivas podem definir padrões de censura globais de fato, mesmo sem ameaças diretas a autoridades estrangeiras. Em outras palavras, pode haver uma corrida global para o fundo do poço em relação à liberdade de expressão. Esse aqui é o ponto central. Porque muita gente pensa assim, mas por que os Estados Unidos estavam financiando censura no Brasil, na União Europeia, na Austrália, no Canadá, etc, etc. Ora, porque como eles estão dizendo aqui, como as políticas de moderação de conteúdo das plataformas têm que funcionar para o mundo inteiro, é impossível você ter uma política para cada lugar. Quando você pega um mercado gigantesco como o Brasil, que é o quinto mercado para muitas plataformas, no caso do Getter, o Brasil era o segundo mercado para a plataforma, o Rumble tinha a expectativa de que o Brasil fosse o segundo maior mercado do mundo. A Europa, no caso, é o segundo maior mercado. Quando você cria regulações nesses mercados, você faz com que a censura valha também dentro dos Estados Unidos. Então isso foi uma forma que essas pessoas do Departamento de Estado, desse Deep State, conseguiram dar a volta na primeira emenda e implementar uma censura também nos Estados Unidos através das Big Tech. Como? Criando medidas de restrição que valessem também na prática nos Estados Unidos. E a carta diz isso. Para garantir a conformidade, essas leis estrangeiras autorizam penalidades imensas para empresas que se recusam a censurar conteúdos indesejados. O Digital Service Act da União Europeia, por exemplo, permite que a Comissão Europeia imponha multas punitivas de até 6% da receita global. E o caso Alexandre com as multas gigantescas. Diz a carta ainda, empresas americanas estão alertando sobre como essa censura estrangeira prejudica as liberdades civis nos Estados Unidos. A rede social X tem resistido a ordens judiciais arbitrárias no Brasil e na Austrália, que determinam a remoção global de conteúdo. Vocês veem que o Brasil é central nessa história. Da mesma forma, recentemente, o senhor enfatizou a necessidade de resistir a governos ao redor do mundo que atacam a empresas americanas e pressionam por mais censura. Está falando com o Mark Zuckerberg. Algo que o senhor reconheceu, exigir o apoio do governo dos Estados Unidos. Então entendam, isso é uma aliança entre as Big Tech, que já não estão comparecendo nas audiências do Lula, já estão fazendo corpo mole para obedecer às ordens do Alexandre. E é por isso que eu peço, por isso que sigam e compartilhem meu perfil no X, porque nós precisamos de mais ordens, precisamos que as ordens continuem chegando. Eu preciso que a nova ordem de censura ao meu perfil chegue ao Congresso dos Estados Unidos. Normalmente eles censuram quando eu chego a 100 e poucos mil pessoas, já cheguei. Inclusive, se você está assistindo pelo X, se você faz parte das mais de 41 mil pessoas que estão nos assistindo e estão nos assistindo pelo X, por favor, aperte aí o botão do repost. Se você está assistindo pelo YouTube, clica no like. Conforme as regras da Câmara dos Representantes, o Comitê do Judiciário tem jurisdição para supervisionar os assuntos relacionados às liberdades civis, com o objetivo de informar potenciais reformas legislativas, para desenvolver legislações eficazes, incluindo novas leis que protejam a liberdade de expressão americana contra os efeitos da lei de censura e ordens judiciais estrangeiros. O comitê precisa primeiro entender em que medida essas normas limitaram o acesso de americanos ao discurso legal dos Estados Unidos, bem como até que ponto o governo Biden-Harris ajudou ou incentivou esses esforços. Entendam. Constantino, eu, Alan e companhia, os US persons, residentes e cidadãos dos Estados Unidos, seremos peça central. Você foi longe demais, Alexandre. E agora você não tem nada mais para fazer com a gente, e a gente tem para fazer com você. Termina a carta. Para esse fim, solicitamos as comunicações entre Meta e governos estrangeiros, e as cartas de novo foram enviadas para todas as redes sociais, sobre a conformidade da empresa com leis, regulamentos, ordens judiciais ou outras iniciativas de censuras promovidas por governos estrangeiros, bem comunicações internas da Meta, comunicações internas da Meta, discutindo tais interações. Virão as cartas da Meta falando assim, o que a gente faz com esse maluco desse Alexandre? Dessa forma, segue em anexo uma intimação. Essa intimação decorre
de um conflito fundamental entre o Congresso dos Estados Unidos e certos governos. Prestem atenção nessa parte. Um conflito fundamental entre o Congresso dos Estados Unidos e certos governos estrangeiros em relação ao direito dos americanos à liberdade de expressão online. Esse direito que o Guga Chakra estava dizendo que não existe no Brasil. Como a Meta é uma entidade corporativa sob a jurisdição do comitê e possui documentos relevantes para a nossa investigação, o comitê precisa tomar essa medida. E o comitê aprecia a sua colaboração atenciosamente, Jim Jordan, presidente. E vejam, o Rumble, uma das empresas intimadas pelo comitê, já havia anteriormente processado o ministro Alexandre de Moraes, a gente falou muito aqui no programa, na Justiça Federal Americana por conta justamente dessas ordens de censura. E vocês acham que essa decisão agora do comitê vem à toa? Agora entenderam a origem, a razão da decisão no judiciário, ministros? Ao que parece, o cerco está se fechando para o senhor Alexandre de Moraes e companhia. Por quê? Porque o Congresso americano pediu para que as Big Techs, ou seja, as empresas de tecnologia, de redes sociais, Facebook, né, que é da Meta, ali do grupo Meta, do Instagram, da Google, o X do Elon Musk, né, o próprio Rumble, que o Alexandre de Moraes teve que dar multas e tirar do país, né, o X também foi tirado, deixou de funcionar por mais de um mês, eu acho. Então, essas empresas, toda a conversa que houve por parte dessas empresas com o Alexandre de Moraes vai ser entregue para os congressistas americanos. Ou seja, tudo vai vir à tona. Tudo que foi conversado, tanto por parte do próprio YouTube, do Facebook, do Instagram, do X, enfim. Tudo que o Alexandre de Moraes cobrou para que essas empresas fizessem está registrado e isso será exposto para o Congresso americano. Essa solicitação foi feita pelos próprios congressistas americanos, porque a lei americana exige que seja assim, que haja transparência, e lá realmente tudo funciona. E isso está tudo documentado, como foi bem exposto aí pelo Paulo Figueiredo. Então, o que vai acontecer é que o senhor Alexandre de Moraes, se ele cometeu alguma infração, né, com relação à lei americana, com relação às empresas americanas, se ele cometeu alguma infração nesse sentido, ele será aí, então, punido dentro das regras da lei americana, né? Evidentemente que já há projetos de lei aí prestes para ser aprovado, todo mundo já sabe disso. Então, o Alexandre de Moraes, se ele cometeu algum ato, né, de autoritarismo, de censura, de tudo isso que ele está sendo acusado, e as empresas fazendo a exposição dessa comunicação aí com o Alexandre de Moraes, expor toda essa conversa, então isso vai ficar muito, muito claro para os congressistas o que foi conversado, e aí então os congressistas vão decidir o que vai fazer aí com o destino do Moraes, né? E não somente do Moraes, mas também de outras autoridades, tá? E isso que o Paulo Figueiredo trouxe aí no vídeo
é o que realmente está rolando, né? É o que são documentos oficiais, é o que realmente está rolando lá no Congresso americano, e será feito justamente dessa forma que foi exposto aí pelo Paulo Figueiredo, né? Todas as empresas, todos os representantes vão lá dar explicações, vão lá trazer todo o material, todo o conteúdo que eles estão em mãos, vão expor todo esse material para o Congresso americano, e aí tudo vai ficar mais claro e evidente com relação às acusações, com relação às ações do senhor Alexandre de Moraes. Não é isso? Vamos ver como que vai se dar toda essa problemática aí, como que isso vai se dar referente de uma reação americana, uma reação dos Estados Unidos para com o Brasil, mais especificamente para com o ministro Moraes. É isso? Portanto, se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.